Olá, amados, amadas, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vem chegando, vem se aproximando, você que é um maratonista, isso mesmo, Maratona da Totalidade Bíblica, um evento 100% online, 100% gratuito, que está a todo vapor e Deus já tem levantado um exército poderoso nesses dias. Gente, todas as vezes que a gente começa a realizar algo, no reino de Deus, na maioria das vezes a gente não tem noção do que Deus vai fazer a partir da nossa iniciativa de nos movermos. E os testemunhos que já estão chegando da nossa maratona já estão fazendo valer muito esse tempo dedicado, esse tempo em que eu estou entregue, voltada, a viver com vocês esse momento tão especial. Para você que está chegando agora e tentando se situar, a Maratona da Totalidade Bíblica é um evento do meu ministério, Pastora Helena Raquel, 100% online, 100% gratuito. Começou no dia 5 de julho, mas tudo bem se você estiver chegando agora, há tempo de você ingressar com a gente. E culmina no dia 12 de julho com uma grande aula. E essa aula que vai acontecer às 21 horas será uma aula que vai marcar e impactar a sua vida. Então, por isso é muito, muito importante que você assista o que ficou para trás, ok? Para você ter todo esse caminho com a gente. Fica aqui, assiste a aula de hoje, o encontro de hoje, e então depois você vai e procura aqui no meu canal no YouTube. Não está salvas os capítulos no Instagram, estão só no YouTube, e você vai até lá e acessa o primeiro capítulo, a primeira live de ativação, o segundo capítulo, que hoje você está vivendo o 4º dia da maratona, que é a nossa segunda live de ativação. E para você que já é maratonista, já sabe de tudo, sabe o quanto é importante também estar inscrito. Porque estando inscrito, mesmo sendo um evento 100% gratuito, mas você estando inscrito, você faz parte de um grupo no WhatsApp e lá você consegue baixar as tarefas. Gente, os alunos que estão fazendo as tarefas, os maratonistas que estão fazendo as tarefas, eles estão em outro nível, ok? Há um nível para quem só participa, dando uma olhadinha aqui, outra ali, e daqui a pouco mexe no celular, vai para outro lugar. E há um nível para quem está assumindo essa maratona como um tempo favorável de Deus, para que de fato você possa dar o start nesse seu tempo com a Bíblia. Vamos orar? Bíblia de papel. Todo mundo preparado, que o nosso encontro de hoje vai começar. Pai, em nome de Jesus, eu quero glorificar e exaltar o Teu nome por essa oportunidade tão especial que temos de conhecer e aplicar a Tua palavra no nosso coração. Te agradecer porque podemos caminhar do livro do Gênesis ao Apocalipse na hora em que desejarmos, porque temos a Tua palavra nas mãos. Que nesse período de maratona da totalidade bíblica, o Senhor possa erguer pessoas, glorificar o Teu nome, abrindo a porta da palavra aqui. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E aí, gente, vocês que já estão entrando, de onde você está? Coloque aí o nome da sua cidade, o nome do seu estado. O pessoal do Nordeste está presente, pessoal do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte. Temos pessoas de todo o Brasil na nossa maratona. E você que já está aqui, já começa a comentar de onde você está. E por falar em comentário, você sabe perfeitamente a importância de dar um joinha nesse vídeo. E também você pegar o aviãozinho, você que está aqui pelo Insta, e disparar esse aviãozinho, chamando o pessoal para participar do que Deus está fazendo aqui. Encontro de hoje. Os obstáculos que te impedem de percorrer a corrida, de percorrer a maratona da totalidade bíblica.
Eu já expliquei para vocês que a maratona pela totalidade bíblica ou a maratona da totalidade bíblica é um evento, mas não é só um evento, porque o evento, depois do dia 12 de julho, ele estará encerrado para algumas pessoas, porque outras vão admitir a prática da maratona bíblica, a ideia de que precisam correr, conhecer, trafegar por todos os livros da Bíblia com uma seriedade tão grande que elas vão dar continuidade a isso. Elas darão, outros não darão. E por que não darão? Quais são os obstáculos que impedem você de percorrer essa corrida? Você se sente à vontade para já colocar aí nos comentários agora, olha, é isso que me impede. Sono, falta de tempo. Eu recebi uma pergunta na caixinha aqui pelo Insta, incrível. Mas assim, eu gosto de perguntas que fazem a gente pensar, né? A irmã relatou um texto bíblico aonde o sábio diz que o muito estudar é enfado. E aí eu respondi a essa irmã que para muito ainda falta muito pra gente. Temos um dia de 24 horas, se nós estudássemos 12, seria muito? Ninguém pode chamar de exagerado uma pessoa que está se preparando para um concurso, uma prova, se essa pessoa fracionar 12 horas dentro de um dia para estudar e usar as outras 12 horas para as refeições e para o sono. Só que quando a gente estuda por 5 horas a Bíblia, 4 horas a Bíblia, a gente já tem a impressão de que estudou muito. Então, para o muito, falta muito. Porque para alguns de nós aqui o desafio é começar a ler a Bíblia 1 hora por dia. A gente não conseguiu ainda. Tanto que o meu desafio na tarefa foi pedir a você que ontem você lesse 15 minutos na Bíblia. Agora pensa, 24 horas a gente pedir 15 minutos. Se de 24 horas eu pedir a você 15 minutos, isso indica perfeitamente que é uma fração pequena. E ainda assim algumas pessoas continuam dizendo, ah não, pastora, eu não posso. Então nós temos um obstáculo nessa corrida. E a palavra-chave da nossa aula de hoje, anote agora aí. A palavra-chave: distrações. Distrações. Existem distrações que nos paralisam ao longo da nossa jornada. E que nós vamos precisar aprender a vencer essas distrações. Existem coisas concorrendo com o espaço de Deus e da sua palavra na nossa vida. Eu vou começar pelo básico, tá bom? As redes sociais. Você está aqui agora dentro de uma aula. Mas você sabe perfeitamente que muitos de nós ficamos só com os dedinhos assim, passando informações aleatórias. Distrações. Vida alheia. Vida alheia. O tempo que nós observamos a vida de alguém
especialmente uma vida que nós não temos poder de interferir, ok? Não estou falando do seu esposo, sua esposa, seus filhos, as ovelhas que o Senhor te confiou. Estou falando de pessoas com quem nós não temos a menor condição de interferir. Qual a marca desse carro? E daí? Você trabalha com isso? No mínimo, isso é um hobby que você pratica de forma intencional? Você mora onde? Que cor é essa desse cabelo? E nesse momento a gente está distraído com o outro e com o que não faz o menor sentido para a nossa vida. Quando Jesus conduz os discípulos à ideia de contemplação, é porque a contemplação ensina. A contemplação ensina, mas a mera curiosidade só satisfaz a curiosidade. Existem coisas que roubam o nosso tempo com Deus. Elas nos seduzem, elas nos embaraçam. Excesso de entretenimento. O prazer pelo prazer, hedonismo. Joguinhos, prazer, entretenimento. Eu mereço. Projetos paralelos, fazendo coisas que Deus nunca pediu que você fizesse. Eu me lembro, e eu acredito que isso seja cultural em muitas igrejas no Brasil, a cantina da igreja, né? E eu me lembro de um tempo, minha mãe é pastora, meu pai é pastor, eles são pastores, que a minha mãe, ela pontuou algo comigo, né, sobre cantina, né, um problema relacionado à cantina da igreja. E eu disse assim: mãe, tenta a tal solução, tenta a outra solução, mas se não der certo, corta. E eu disse assim para minha mãe: Jesus nunca mandou a gente fazer cantina. Presta atenção, tem cantina na ADVIP. O que eu estou dizendo é que a única coisa que eu não posso cortar de projeto paralelo são as coisas que Jesus disse que eu deveria fazer. Porque as outras, se elas acrescentarem na comunhão com a igreja, se elas forem um benefício para a comunidade, elas ficam. Mas se elas forem um problema, acabou. Corta. Nós estamos envolvidos com coisas que Deus não pediu. Corta. Nós estamos lendo, olhando, escrevendo, planejando coisas que estão sugando o nosso tempo e que efetivamente não nos levarão a lugar algum. Nesse mesmo texto de Eclesiastes, quem quiser colocar na tela, pode colocar nos comentários, aonde fala que o muito estudar gera enfado, também diz que não há limites para escrever livros, para fazer livros. Não há limites para os livros. Não há, não. Mas normalmente me perguntam assim: Helena, você já leu todos os livros que você tem na sua biblioteca? Não. Primeiro, porque existem livros ali que estão para consulta, que eu não pretendo ler de capa a capa. Meu compromisso de capa a capa é com a Bíblia. Segundo, existem livros ali que eu recebi de presente e que no momento não tem nenhuma relação com aquilo que eu estou fazendo no reino ou que eu queira aprender. E tem aqueles livros que a gente começa a ler. Isso foi libertador para mim. E a gente descobre que não se identificou com ele. Quando eu começava a ler um livro, mesmo quando eu não me identificava com o livro, eu insistia e lia até o final e perdia tempo.
Hoje eu leio um livro, dou tempo ao livro, ok? Leio alguns capítulos, dou tempo, porque o livro precisa de um tempo. Não acrescentou, acabou. Porque eu não posso perder tempo lendo o que não importa. Não há limites para fazer livro. Então vai ter alguém escrevendo um livro que não diz nada. E eu não posso ficar escrava disso, perdendo tempo. Gente, um filme, uma série que todo mundo está assistindo. Os recadinhos triplicam nas nossas caixas. Você já assistiu? Tal, você já... Não. Porque eu não preciso necessariamente assistir o que todo mundo está assistindo. Até porque nós somos pessoas com propósitos diferentes. Eu, por exemplo, estou aqui com a turma da palavra, com o povo do livro, com gente que vive a vida em torno da Bíblia. Então existe um monte de coisas que vai fazer sentido para um monte de gente, mas que não faz sentido para você. E porque tem gente abandonando a maratona da Bíblia, não é o evento da Helena Raquel, não, gente. A vida diária com a Bíblia, ó, a vida diária. Porque se envolveu em coisas que pareciam razoáveis a todo mundo, mas que não faziam nenhum sentido a você. Escreva agora aí nos comentários. Eu tenho um foco. Eu tenho um foco. Eu tenho um foco. Existem pessoas que não saem do lugar. Sabe aquelas bonequinhas de janela? Os terraços de casa? Existem pessoas que estão com a vida mais ou menos assim, elas não saem do lugar. Outras que conseguem apenas correr em círculos. Então, como elas se movimentam muito, elas acreditam de fato que estão fazendo alguma coisa, mas elas não estão fazendo nada. E por quê? Porque elas estabelecem metas, mas acrescentam uma meta a outra sem antes cumprir a primeira. Como crente em Jesus, como alguém que quer viver uma virada na vida, como alguém que percebe que não dá mais para levar as coisas do jeito que vinha levando, sua meta agora é compromisso com Deus e com a Bíblia. Vão te chamar para fazer curso de N coisas, mas se você for fazer um curso, o seu foco é esse. Nesse momento, ok? Estou falando no sentido espiritual da coisa. Meu foco agora é conhecer Deus, é tempo com Deus e a Bíblia. Vão chamar você para conhecer uma teoria nova. Só que você tem um foco, conhecer Deus e a Bíblia. Você imagina uma pessoa que trabalha 10 horas por dia, fazendo um trabalho de conclusão de curso, TCC, e cedendo a pequenos apelos. Ó, hoje vamos pesquisar tal coisa. Hoje vamos assistir tal documentário. Essa pessoa nunca vai terminar isso. Falta de tempo? Não. Um dos obstáculos que impedem pessoas de percorrerem a corrida ou são, melhor dizendo, distrações. Bíblia de papel na mão. Vamos lá, pessoal. Vai começar. Epístola aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 1. Portanto, também nós, não apenas os outros, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, sublinha assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então, o maratonista na fé cristã, agora eu estou falando fé cristã, ele vai precisar se desembaraçar. Aquele que quer conhecer a Bíblia profundamente e lê-la de forma responsável, também vai precisar se desembaraçar.
Lucas capítulo 10, versículo de número 38. Lucas 10, 38. Indo eles de caminho, Jesus entrou num povoado, ou entrou Jesus num povoado. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Ora, Jesus possivelmente estava em uma festa, tá? Em uma festa em Jerusalém. Jesus agora sai dessa festa e ele percorre o caminho. E que caminho é esse? O caminho que vai em direção a Betânia. Quando Jesus está nesse caminho, a Bíblia diz que Jesus entra no povoado. A vida em si, e não só a maratona da totalidade bíblica, é um caminho. E um caminho propõe muitos outros caminhos. E um caminho propõe alguns atalhos. Mas Jesus não se deixou dissuadir da ideia que o moveu a sair de Jerusalém, entrar em Betânia. Você precisa mirar na sua Betânia e entrar nela. Eu gostaria que você digitasse agora: eu tenho um lugar. Eu tenho um lugar. Imagine uma pessoa popular como Jesus, conhecida como Jesus, amada como Jesus, poderosa como Jesus. Os convites ao longo do caminho tendem a fazê-lo tomar outras direções. Mas a Bíblia diz, indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. Meu bem, tenta virar um pouquinho para mim o ar. E certa mulher, foco aqui, chamada Marta, hospedou-o, parênteses, recebeu-o na sua casa. Então nós temos aqui pelo menos duas pessoas focadas, obrigada amor, e inicialmente não distraídas. Duas pessoas focadas e inicialmente não distraídas. Quem? Jesus. Jesus que faz o quê? Que faz um caminho. Que caminho é esse? Jesus, ele passa de Jerusalém para Betânia. E quando Jesus chega em Betânia, nós temos uma segunda pessoa focada. Quem é essa pessoa? Marta. Marta está focada. Ela hospeda Jesus na sua casa. Eu, Marta. Você, Marta. A gente sabe começar bem. O nosso grande desafio é se manter ou simplesmente melhorar. Você entende o que eu estou dizendo? É isso. Certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Como você recebeu a Cristo, como você recebeu a Bíblia, como você recebeu a fé, como você recebeu o convite para participar da Maratona da Totalidade Bíblica, como você recebeu, o convite para ingressar num seminário na sua igreja, para ser aluno da Escola Bíblica Dominical. E a gente começa o ano dizendo, agora vai. Agora vai, agora eu... Ela tinha uma irmã chamada Maria. Tá ali. Nós estamos vivendo um fenômeno muito interessante. Pessoas focadas estão se distraindo. Mas também pessoas distraídas estão aprendendo a olhar para um foco. Eu não quero fazer parte do primeiro grupo, de pessoas que tiveram foco e se distraíram. Eu quero fazer parte do segundo grupo, de alguém que em algum momento da vida se distraiu, mas está recuperando o foco. Em nome de Jesus, anote aí, eu estou recuperando o foco.
Pelo que eu percebo, a ideia de abrir a porta, de sair, de hospedar, a iniciativa gira todo em torno de Marta. Até então, Maria é uma coadjuvante. Só que quando Jesus se assenta dentro da casa de Marta, há uma relação ali de hábito. Entende, Eliomar? Pessoas habituadas com a presença de algumas pessoas acabam não dando a essas pessoas o valor que elas têm. É por isso que a gente faz mesa aposta, na maioria das vezes, para as visitas. Eu acho que quando a gente é criança e adolescente, né, a gente sempre se inquieta por isso. Por que os pais guardam as louças mais bonitas para os visitantes? Até quando nós vamos permitir que a presença de Jesus se torne um hábito que roube a honra? O hábito não pode roubar a honra. Eu vou repetir, o hábito não pode roubar a honra. Eu tenho hábitos com Jesus, mas ele não é comum por causa disso. E quando Marta deixa ele entrar, a presença dele se torna para ela algo que faz parte daquele universo. E ela começa a fazer coisas que diz respeito ao atendimento a ele, mas que não diz respeito a ele. Só que Maria percebe que está diante do ordinário extraordinário. É ordinário, é comum, é habitual, é usual, porque é uma visita sentada. Mas é extraordinário porque é o mestre. Eu quero, no nome de Jesus, nessa live, declarar que enquanto nós estamos caminhando na Maratona da Totalidade Bíblica, né, que tem o seu grande evento no dia 12 de julho, você vai começar a perceber que quem está na sua sala não é uma pessoa comum. Você vai começar a perceber que quem está aí na sua estante, ou no lado da sua cama, ou sobre a mesa da sala, esse livro não é um livro comum. Eu estou habituada com ele, mas eu continuo maravilhada com ele. E é isso que a gente quer gerar, no nome de Jesus. Eu quero me habituar e me maravilhar simultaneamente. A Bíblia diz que Maria se sentou aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Foco. Mas a Bíblia diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Agitava-se é pior do que ser agitado pelas circunstâncias. É se agitar sozinho. Existem pessoas que são assim. Elas não são agitadas porque algo está acontecendo. Elas é que agitam as coisas que acontecem. Ela está ocupada. Mas a palavra no grego aponta para distraída. E aí eu libero uma frase para você. Aquilo que chamamos de ocupação em relação à Bíblia, em detrimento à Bíblia, normalmente é distração. Eu gostaria que você fizesse a seguinte anotação e, se quiser, digite: ocupados ou distraídos? No meu entendimento, ocupada está Maria. No meu entendimento, Marta está distraída. Corta essa parte aí na sua mente que eu acabei de falar. Não é só no meu entendimento, não. Jesus disse isso. Ela se aproxima de Jesus. Versículo 40. Ela se aproxima de Jesus. Ela, sabe quando parece que vai? Quando parece que agora vai? Até você acredita que vai. E quem está em volta também acredita que vai, mas não vai. Porque quando ela se aproxima de Jesus, ao invés dela pegar e puxar um banquinho para ela também sentar, para ela também ouvir, para ela também participar, a Bíblia diz que ela diz assim: Senhor,
não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? A distraída está indignada porque alguém não se distraiu. Eu vou repetir. A distraída está indignada porque alguém não se distraiu. Nós vamos esbarrar com pessoas aqui na internet, na nossa família e, infelizmente, dentro das nossas igrejas, indignadas porque nós não nos distraímos. Elas vão dizer, tá exagerando. Elas vão dizer, isso é fanatismo religioso. Elas não têm a menor noção que para fanático falta muito. É sobre isso que eu falei esses dias, quando eu combati o uso indevido da palavra religioso de forma pejorativa. Sabe por quê? Porque boa parte de pessoas que dizem que fulano é religioso, está chamando de religioso quem lê a Bíblia, está chamando de religioso quem tem tempo com Deus, está chamando de religioso quem sabe os limites impostos pela Bíblia. Sabe por quê, gente? Porque eu disse isso há 10 anos atrás no púlpito dos Gideões Missionários da Última Hora e essa palavra continua sendo atualíssima. Houve um tempo em que a gente precisava dizer para as pessoas um pouco mais de equilíbrio, mas o tempo que estamos vivendo, eu disse há 10 anos atrás, nós precisamos dizer santidade outra vez. Eu quero parafrasear e contextualizar 10 anos depois, porque eu disse isso em 2012, nós estamos em 2022, que houve um tempo que alguém se convertia e a gente precisava dizer assim, menino, não precisa ler a Bíblia o dia inteiro. Houve um tempo em que nós precisávamos informar as pessoas que elas podiam ter outros livros. Hoje é um tempo em que a gente precisa lembrar as pessoas que é impossível ser cristão sem relacionamento com a Bíblia. E nenhum outro livro deve ter lugar na minha vida. Nenhum outro livro deve ter o lugar da Bíblia na minha vida. É inadmissível que se leia até feitiçaria. Sim. Porque aquela coleçãozinha de bruxaria que adolescente costuma ler, ocultismo, é inadmissível. E você chama, talvez, o filho de um de vocês, sei que essa palavra agora pode incomodar um pouquinho, e fala para ele recitar o Salmo 23, ele não sabe. E você se sente assim muito, muito feliz, meu filho já lê como ninguém, mas não lê a Bíblia, porque nós tiramos a Bíblia do centro. Gente, há uma luta para que as Bíblias voltem às escolas, mas antes das Bíblias voltarem às escolas, é preciso que elas voltem às nossas casas. Houve já em algum momento uma indignação porque o livro, a Bíblia, foi proibida, ou pelo menos não pôde ser posto em lei a necessidade dela permanecer em uma biblioteca em determinado estado brasileiro. Eu me preocupo que haja uma Bíblia em uma biblioteca, óbvio, mas eu preciso me preocupar muito mais em ter a Bíblia na minha própria vida. Caso contrário, a nossa luta será só pelo tradicionalismo. É tradição ter a Bíblia. É glorioso viver a Bíblia. Ela olha para Jesus e diz, ordena-lhe que venha ajudar-me. A pessoa que se distancia da Bíblia, ela se distancia também da realidade de quem Jesus é. Perceba que Jesus está falando e Maria está ouvindo, mas Marta não está ouvindo. Então eu posso usar esse texto aplicando que há ali uma cristã que ouve, ou seja, relacionamento com a Bíblia, e há uma outra que nesse momento não está ouvindo. Quem não ouve, não tem um relacionamento profundo, não conhece. Ela chegou na sala dando ordem a Jesus. Ela chegou na sala querendo, por intermédio de Jesus, emitir ordens para Maria, mas ela não conhece a Jesus. Perceba que se eu não tiver um contato com a palavra e eu continuar sendo uma crente distraída, eu vou começar a pensar sobre Jesus coisas que não são verdade. Uma delas é, por exemplo, a teologia da confissão positiva. Se eu der ordem, se eu mandar, se eu declarar, calma. Vamos entender isso aqui? Mandar em quem?
Declarar a quem? Se o texto preferido é aquele que diz, olha, se você disser a montanha, passa-te daqui para colar, então não é da ordem a Jesus, é da ordem à montanha. Você percebe que quem não se relaciona pensa que Jesus é quem ele não é? Jesus não é caixa eletrônico. Jesus não é serviçal. Jesus não é detetive particular. Vou ali num lugar que, ali eu vou saber se fulano tá fazendo ou não tá fazendo, tá traindo ou não tá traindo, porque isso aí é porque não conhece quem é Jesus. Meus irmãos, eu sou uma cristã pentecostal, acredito na atualidade dos dons do Espírito Santo. Agora, o que a gente tem visto acontecer são Martas saindo da cozinha e falando coisas desconexas a um Jesus que ela pensa que conhece, mas não conhece, porque está negligenciando o tempo de se assentar para lhe ouvir. Jesus responde. E eu quero dizer glória a Deus, se você puder, digite aí glória a Deus. Porque Jesus poderia fazer o que algumas pessoas fazem, né? Estou falando tanta bobagem que eu vou até ignorar. Mas Jesus não ignora, Jesus, ele está na sala. Está na sala. Para quem se distraiu, recuperar o foco. Jesus diz, Marta, Marta. Quando Jesus chama alguém 2 vezes, é sério, tá? Simão, Simão, Saulo, Saulo. Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Jesus está dizendo, eu conheço o teu histórico. O que você está fazendo aqui não é por minha causa, o que você está fazendo aqui não é por causa de Maria, o que você está fazendo aqui é por causa de você. Isso tem a ver com você, suas distrações, sua ansiedade. Você não pode perder a aula do dia 12. Meu Deus, eu não posso falar, né, gente, antecipadamente, mas vai ter um momento que a gente vai trabalhar a questão da ansiedade. Tanta gente sofrendo com ansiedade. Andas inquieta e te preocupas com muita coisa. E no versículo 42, Jesus vai emitir uma sentença que vai fazer a gente tremer, sabe? Porque de vez em quando eu tremo com Jesus. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo só uma coisa. Eu vou ler. Você não precisa fazer tudo o que você tem feito. Sei que isso não é algo real ou fácil de ouvir, mas é a verdade. Um prato seria o suficiente. Ele se hospedou na sua casa, não porque precisa da sua casa, mas porque sua casa precisa dele. Eu quero desafiar você a construir uma lista das suas 10 principais atividades semanais. 10 principais atividades semanais. E reduzi-las a 7. Eu quero que você olhe para 3 atividades e consiga perceber com as lentes do Espírito Santo que elas não são imprescindíveis e que elas são, possivelmente, as atividades que estão tomando um lugar que Jesus poderia usar, ensinando a sua palavra, falando a você a sua palavra. Jesus conclui dizendo, Maria, pois, escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Quero que cada maratonista da maratona da totalidade bíblica tenha essa consciência. Ouvir Jesus. Entenda, nos nossos dias, Bíblia é algo que nunca nos poderá ser tirado. Eu não sei aqui quantas pessoas já perderam na vida. Eu já perdi. Aliás, todo mundo aqui já perdeu, né? Eu aprendi esses dias que o primeiro corte que você ganha na vida é o seu corte em relação à placenta da sua mãe. E depois desse corte, a vida vai trazendo outros cortes. E a gente vai sendo cortado ao longo da nossa vida e vai perdendo coisas.
A gente perde até pessoas que a gente ama, e como isso é doloroso. Só que o que você ouvir de Jesus, a saber, a palavra de Deus, isso não lhe será tirado. Daqui a pouco Marta e Maria vão perder Lázaro e elas não sabem. Existem perdas que já estão na rota da nossa vida e que nós não fazemos a menor ideia. Mas se a Bíblia ficar, se a palavra ficar, como sabemos que ela ficará se nós a tivermos, nós vamos sobreviver apesar das perdas e vamos chegar ao destino final. Eu espero que esse encontro tenha abençoado você. Você vai passar agora pelo meu feed e você vai comentar qual foi a principal lição que você teve hoje aqui. A principal lição que eu tive hoje aqui, eu vou contar para vocês, é que quem não conhece a Bíblia exige de Jesus coisas que Jesus nunca prometeu. Isso me preocupa tanto. Às vezes eu me pego falando, Jesus, se tu puderes, né? Meio fala do leproso que se aproximou de Jesus, né? Se tu quiseres, que a gente sabe que ele pode, a gente sabe que ele quer, mas a gente sabe que a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. E os decepcionados com Jesus, os decepcionados com a igreja, foram pessoas que não sabiam exatamente o que ele prometeu. Porque o que ele prometeu, ele vai cumprir. E se nós pudermos sintetizar toda a promessa de Jesus em uma única fala, eu vou deixar como exercício para você procurar o versículo. E esta é a promessa que ele nos fez, nos deu a vida eterna. Amanhã, 21 horas, no YouTube, mais um capítulo da Maratona da Totalidade Bíblica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Corre no feed e fala aí o que você aprendeu. Até amanhã.